Que a paz do nosso Mestre Jesus possa envolver a todos nós. Neste vídeo vamos conhecer 3 pequenas histórias, mas que estão entrelaçadas por um único tema. E esse tema se chama a fé. A primeira história que vamos conhecer então está neste livro. Lindos Casos de Chico Xavier, livro escrito por Ramiro Gama. O título da lição, A Medicação pela Fé. A moça abatida, num acesso de tosse, chegara ao Luiz Gonzaga com a receita médica. Estava tuberculosa. 2 hemoptises já haviam surgido como horrível prenúncio. O doutor indicara remédios, entretanto, disse a doente: Chico, o médico me atendeu e aconselhou-me a usar esta receita por 30 dias. Mas não tenho dinheiro. Você poderia arranjar-me uns cobres? O médium respondeu com boa vontade: Minha filha, hoje não tenho, e meu pagamento no serviço ainda está longe. O que devo fazer então? Estou desarvorada. Chico pensou e lhe disse: Você peça a nossa Mãe Santíssima socorro, e o socorro não faltará. A que horas você deve fazer a medicação? De manhã e à noite, disse o médico. Tá. Então você corte a receita em 60 pedacinhos. Deixe um copo de água pura na mesa, em sua casa, e no momento de usar o remédio, rogue a proteção de Mãe Santíssima. Tome um pedacinho da receita com a água abençoada em memória dela e repetindo isso 2 vezes por dia no horário determinado. Sem dúvida, pela fé, você terá usado a receita. A enferma agradeceu e saiu. Passado um mês, a moça surgiu no centro novamente, corada e refeita. Oh, é você? Disse Chico. Sim, Chico, sou eu. Pedi o socorro de nossa Mãe Santíssima. Engoli os pedacinhos de papel da receita e estou perfeitamente boa. Ah, então, minha filha, vamos render graças a Deus. E passaram os 2 à oração. A segunda história que vamos conhecer neste vídeo, relacionada ao tema fé, faz parte deste livro. Lindos Casos de Bezerra de Menezes, livro escrito também por Ramiro Gama. O título da lição se chama Um Abraço. Em nome da Virgem faz maravilhas. Dr. Bezerra de Menezes acabava de presidir a uma das sessões públicas da Casa de Ismael, na Avenida Passos, no Rio de Janeiro. Era uma noite de terça-feira, do mês de junho de 1896. Sua palavra esclarecida e carinhosa, a moda de uma chuva fina e criadeira, no dizer de Mário Quintão, penetrava as almas de quantos reencarnados e desencarnados lhe ouviam a evangélica dissertação sobre uma lição do livro da vida. Os olhos estavam marejados de lágrimas, tanto de ouvintes como os do próprio orador. Acabada a sessão, desceu o Dr. Bezerra com passos tardos, ainda emocionado, as escadas da Federação Espírita Brasileira. E ia
humildemente, indagando dos mais íntimos, se ferir alguém com sua palavra, que lhe perdoassem o descuido. E ia descendo e afagando a todos que o esperavam ávidos dos seus conselhos, dos seus sorrisos e do seu olhar manso e bom. No sucedâneo da escada, localizou um irmão de seus 45 anos, cabelos em desalinho, roupa suja e amarrotada. Os dois se olharam. Dr. Bezerra compreendeu logo que ali estava um caso todo particular para ele resolver. Benditos que têm olhos no coração, e Dr. Bezerra os tinha e os tem. Levou o desconhecido para um canto e lhe ouviu, com atenção, o desabafo e o pedido. Dr. Bezerra, estou sem emprego, com a mulher e os 2 filhos doentes e famintos. E eu mesmo, como vê, estou sem alimento e febril. Dr. Bezerra, apiedado, verificou se ainda tinha algum dinheiro e nada encontrou nos bolsos. Apenas a passagem do bonde. Tornou-se mais apiedado e apreensivo. Levantou então os olhos já molhados de pranto para o alto e, numa prece muda, pediu inspiração a Maria Santíssima, seu anjo tutelar e solucionador de seus problemas. Depois, virando-se para o irmão, disse: meu filho, você tem fé em Nossa Senhora? A mãe do Divino Mestre, a nossa mãe querida? Sim, tenho e muita, Dr. Bezerra. Pois então, meu filho, em seu santíssimo nome receba este abraço. E abraçou o desesperado irmão, envolvente e demoradamente. E despedindo-se disse: vá, meu filho, na paz de Jesus e sob a proteção do anjo da humanidade. E em seu lar, faça o mesmo com todos os seus familiares, abraçando-os e afagando-os. Confie nela, confie no amor da Rainha do Céu, que o seu caso há de ser resolvido. Bezerra, então, partira. A caminho do lar meditava. Teria cumprido o seu dever? Será que possibilitar ajuda ao irmão em prova, faminto e doente? E arrependia-se por não lhe haver dado senão um abraço. Não possuía nenhum dinheiro. O próprio anel de grau já não estava mais em seus dedos. Tudo havia dado. Não tendo dinheiro, dera algo de si. Vibrações, bom ânimo, moeda da alma ao irmão sofredor, e não tinha certeza de que isso lhe bastara. E neste estado de espírito, preocupado pela sorte de um seu semelhante, chegou ao lar. Uma semana passara-se. Bezerra não se recordava mais do sucedido. Muitos eram os problemas alheios. Após a sessão de outra terça-feira, descia as escadas da Federação. Alguém, no mesmo lugar da escada, trazendo na fisionomia toda a emoção do agradecimento, toca-lhe o braço e lhe diz: Dr. Bezerra, venho agradecer-lhe o abraço milagroso que me deu na semana passada neste local, nesta mesma hora. Daqui, saí logo sentindo-me melhor. Em casa, cumpri seu pedido e abracei minha mulher e meus filhos. Na linguagem do coração, oramos todos à Mãe do Céu. Na água que bebemos,
e demos aos familiares, parece que continha alimento, pois dormimos todos bem. No dia seguinte, estávamos sem febre e como que alimentados. E veio-me uma inspiração, guiando-me a uma porta que se abriu e alguém por ela saiu, ouviu o meu problema. Condoeu-se de mim e me deu um emprego, no qual estou até hoje. E venho lhe agradecer a grande dádiva que o Senhor me deu, arrancada de si mesmo, maior e melhor do que o dinheiro. O ambiente era tocante. Lágrimas caíam tanto dos olhos de Dr. Bezerra como do irmão beneficiado e desconhecido. E uma prece muda, de dois corações unidos numa mesma força gratulatória, subiu aos céus, louvando aquela que é, em verdade, a porta de nossas esperanças. A Mãe Sublime de todas as mães, a advogada querida de todas as nossas causas. Louvado seja o nome de Maria Santíssima. E abençoado seja o nome de quem, em seu nome, num abraço, fez maravilhas, a verdadeira caridade desconhecida. E a terceira história que vamos conhecer neste vídeo, relacionada à fé, é uma passagem de Jesus, quando ele cura a mulher hemorroísa. O texto nos diz o seguinte: ao regressar, foi Jesus acolhido por uma multidão de gente, porque todos o esperavam. Veio então um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, caiu aos pés de Jesus e suplicava-lhe que fosse à sua casa, pois estava à morte sua filha única, com cerca de 12 anos. Enquanto se dirigia para lá, a multidão o comprimia quase a sufocá-lo. Ora, uma mulher afligida, havia 12 anos por um fluxo de sangue, que não havia podido ser curada por ninguém, chegou-se por trás de Jesus e tocou-lhe a fímbria do manto. E eis que no mesmo instante cessou o fluxo de sangue. Mas Jesus perguntou: quem foi que tocou em mim? Como todos negassem, respondeu Pedro: Mestre, as multidões é que te apertam e te comprimem. Tornou, porém, Jesus: alguém tocou em mim, pois eu senti que saiu de mim uma força. Vendo-se descoberta, a mulher foi a tremer, prostrar-se diante dele, e explicou diante de todos a razão por que eu havia tocado, e como fora curada instantaneamente. E Jesus lhe disse: filha, tua fé te salvou, vai em paz. Temos assim, portanto, os 3 relatos que servirão de base para as nossas reflexões, meditações e aprendizado, que irão nos ajudar a clarear, a jogar luz sobre esse tema fé. Porque a fé está entrelaçada nessas 3 histórias, onde cada uma em particular nos traz um momento diferente, uma situação diferente para um personagem diferente. Histórias ocorridas em momentos distintos, mas que a fé liga uma a uma. Portanto, vem a seguinte questão: sabemos de fato o que é a fé? Ou temos um entendimento truncado sobre este tema?
Porque misturamos os entendimentos em relação à religião, a ceticismo, a misticismo, a milagre. Tudo isso vira um balaio de gato e, no final das contas, a gente acaba não entendendo o que significa o termo fé. Temos 3 histórias aqui, diferentes. E elas nos levam a um entendimento. Mas qual é o entendimento? Para nos ajudar, nós vamos recorrer a este livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas vamos antes à primeira história. Lindos casos de Chico Xavier. A medicação pela fé. Porque essa é uma história que, se for contada por aí, as pessoas não acreditam. E colocam a conta de milagre ou de ficção. Talvez misticismo também. Mas não é nem misticismo, nem imaginação e nem milagre. Atenção! Não é milagre, pois milagres não existem. Já que milagre, a concepção de milagre é algo divino. Um toque de Deus, um toque de Jesus. Não. Por trás do acontecimento existe uma explicação racional. Que sim, muitas vezes a gente não tem nem a explicação, tampouco a capacidade de compreender. Nós não temos. A nossa capacidade intelectual, ela ainda é muito baixa. Muito apequenada. Mas isso não significa que aquilo se deu de maneira mágica, mística. Não. Houve ali todo um processo que nos foge o entendimento. Temos aqui, então, uma mulher tuberculosa que procura o Chico com uma receita na mão. Não tem dinheiro para o medicamento. E a coisa ali não está boa. A saúde dela não está boa. Francisco Cândido Xavier também não tem dinheiro. Não tem como ajudar a ela. Mas quem disse que quem não tem dinheiro não será ajudado? Quem disse? O exemplo está aqui. Porque Chico diz para ela: rogue proteção a Maria Santíssima. Rogue. Você. Entre em ação. Porque ela estava correndo atrás da cura, da melhoria. Ela recebeu a receita, mas não ficou parada chorando. Foi atrás de buscar uma solução. Foi até o Chico. Chico, infelizmente, disse: hoje não tenho. E o pagamento ainda está longe. E o que fazer? Chico pensou e disse: será que essa intuição não veio do alto? Ou Chico teve uma ideia maravilhosa do nada? Deixe um copo com água pura na mesa. Corte a receita em 60 pedacinhos, que era o tempo da medicação. 60 dias, 2 meses praticamente. E no momento de usar, ou seja, de tomar o remédio, peça à Mãe Santíssima: tome um pedacinho da receita com a água, que ali não era mais água, já era remédio, em memória dela, repetindo isso 2 vezes ao dia. No horário determinado, sem dúvida pela fé você terá usado a receita. A receita e a água se transformaram no remédio para ela. Por que isso? Essa é a questão. O plano espiritual fez a parte dele. Chico fez a parte dele.
O médico deu a receita, fez a parte dele. Todo mundo no seu lugar. Quem era a pessoa interessada na cura? A mulher tuberculosa. Quando ela escuta isso do Chico, qual foi a reação dela? Ela se revoltou? Ela disse, você está de brincadeira, né, Francisco? Você está tirando uma com a minha cara, né? Você quer que eu rasgue o papel? Coloque na minha boca e beba uma água 2 vezes ao dia? Você quer que eu engula 60 pedacinhos de papel? Você está de brincadeira? Você está louco? Bem que falaram para mim que você é um louco mesmo. E saísse de lá, revoltada, xingando, falando mal de Chico? Isso não aconteceu. A enferma agradeceu. Agradeceu. Gratidão. Ela encontrou a solução. Porque ela viu aquilo como solução. E não como uma brincadeira de mau gosto. Claro. Francisco Cândido Xavier não era qualquer um também. Mas quem disse que isso aqui não pode acontecer com qualquer um? Ou ela foi uma privilegiada, precisava ser curada, porque ela é diferente de mim? Isso não existe. Passado um mês, ela tomou aquele pedacinho de manhã e à tarde. 2 vezes ao dia. As 2 vezes que ela fazia isso, ela rogava a Maria de Nazaré. Essa mesma que muitos religiosos fazem piada, negam, olvidam, negligenciam. Essa mesma. Essa. Que todo dia às 18 horas ora com sua equipe de milhões de trabalhadores pelos depressivos, suicidas, angustiados, pelos doentes mentais, pelas mães que abortam, pelos abortados. Essa mesma. Que muitas vezes é ridicularizada e negligenciada, atendeu ao pedido. Porque ali houve uma união de forças. E 1 mês depois, a moça retorna ao centro, curada e refeita, tuberculose em décadas passadas. Onde a maioria desencarnou. Ela curada e refeita. Chico, sou eu, pedi socorro à nossa Mãe Santíssima. Engoli os pedacinhos de papel. Estou perfeitamente boa. Vamos então a este livro agora. Foi milagre o que aconteceu com ela? Foi uma coisa inexplicável? Uma coisa mística, de maluco? Ou está todo mundo doido ali? Todo mundo pirado e nunca aconteceu isso? Capítulo 19, intitulado A Fé Transporta Montanhas. Item 12. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé. Poder da fé posta em ação. Fé é ação. É pela fé que ele, o magnetismo, cura e produz esses fenômenos estranhos
que outrora eram qualificados de milagres. Magnetismo. Forças que a gente não observa, mas que estão atuando ali. Então a gente tem aqui um primeiro estudo. Depois vem Dr. Bezerra e lava a nossa alma, né? Com essa história. Lava a alma. Um jovem, 45 anos é um homem jovem, chega lá e diz: olha a minha situação. Febril, faminto, desempregado, sem esperança, não sei o que fazer. Imaginemos esse homem. Deixa a mulher e os filhos em casa, sai pedindo emprego, não consegue. Ele não se alimenta. Não é que ele tomou um café ali, comeu um pão lá. Não é. Ele não se alimenta, não bebe água, vive da caridade alheia. Se coloca na posição desse homem. Vamos lá, se coloca. Sendo você homem ou mulher. Sem dinheiro, sem esperança, sem trabalho, doente, os filhos passando fome, a esposa passando fome, ele passando fome. 45 anos. Que ano que é isso? 1896. Não é agora. Não é agora. 2016. 1896. Onde não tinha computador, onde não tinha esses empregos todos que a gente tem, diferentes agora. Os empregos eram poucos. Apesar do Rio de Janeiro já ser uma cidade razoavelmente grande naquele momento. E aonde ele vai? Ele foi roubar? Ele foi sequestrar? Ele foi praticar delitos? Não. Ele foi até a Federação Espírita procurar Dr. Bezerra. A mulher tuberculosa procura o Chico. O homem necessitado procura Dr. Bezerra. Dr. Bezerra, assim como o Chico, não tem o que fazer, porque nós somos limitados. Mas aí ele dá aula. Mesma aula que Chico dá. Ele diz: você tem fé em Nossa Senhora? Mesma pergunta que Chico fez. Essa história aconteceu antes da do Chico. No século anterior. Século XIX, é do Chico no século XX. E nós estamos aqui no século XXI. Nós estamos falando de 3 séculos diferentes. Sem contar a história da mulher lá, hemorroísa, que foi no século 0. Século 0, 19, 20, estamos aqui no século 21. A mãe do Divino Mestre, nossa mãe querida, o que ele poderia dizer? Você está de brincadeira comigo? Vem aqui te pedir dinheiro, um emprego, você vem falar de Mãe de Jesus? E eu lá quero ouvir de Mãe de Jesus? Eu quero resolver meu problema agora. Fome, desemprego, doença. Ele não poderia agir dessa maneira? Não é dessa maneira que muitas pessoas agem? Ele não agiu dessa maneira. Sim, tenho muita, doutor Bezerra, muita fé. Portanto, esse homem desempregado e a mulher tuberculosa, eles já eram mansos e pacíficos ao aceitarem uma ajuda que aparentemente não resolveria. Não é? Ou beber água comendo um pedacinho de receita, na tua visão, resolveria. Ou um abraço, porque é o que o Dr. Bezerra faz aqui. Pois então, em seu santíssimo nome, receba este abraço. É o que ele faz.
Ele dá um abraço. Ele poderia dizer, está louco, eu não quero abraço. Sai daqui. Ele abraça. Vá, meu filho, na paz de Jesus, sob a proteção do anjo da humanidade. Em seu lar, vai lá na tua casa, você vai fazer o mesmo com a tua esposa e com seus filhos. Você vai abraçá-los. Confie nela. Faça o mesmo. E o que ele fez? Foi embora. Cada um foi para o seu canto. O Dr. Bezerra foi meditando, por um lado, e esse homem voltou para casa. Uma semana depois ele volta. Venho agradecer-lhe, doutor. O abraço milagroso. Existe milagre? Vamos de novo aqui? O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. O que houve ali foi magnetismo de um espírito de alta hierarquia para um espírito que estava ali numa situação lastimável. Seu abraço milagroso que me deu na semana passada, eu venho te agradecer. Daqui saí sentindo-me melhor pelo abraço. Por Dr. Bezerra ter ouvido e dado a ele um caminho, mas não é o caminho simples. Não é o caminho tolo, fácil. Não. É o caminho que faz o próprio sofredor se reerguer. Senti-me melhor em casa, cumpri seu pedido. Abracei minha mulher, meus filhos, na linguagem do coração, oramos. Nessa casa havia oração. E onde há oração, há proteção. Onde não há oração, não há proteção. Simples assim. Se na tua casa tem oração, tem proteção. Se não tem, não há proteção aí. Entra quem quer. Na água que bebemos, lá na casa dele, e demos aos familiares, parece que continha alimento, pois dormimos todos bem. Uma equipe foi visitar aquela casa, colocou remédio naquela água, que se transformou em alimento, que apaziguou o organismo dessas pessoas, e eles, distante do momento febril e da fome, puderam dormir bem. Porque quem está febril e com fome não dorme bem. Olha o tamanho da ação do plano espiritual provida pela fé deste homem. Ele é o dínamo que gerou tudo isso. O homem desempregado, assim como a mulher tuberculosa. No dia seguinte, uma inspiração me veio. Ele sai à rua, guiando-me a uma porta. É coincidência? Então é milagre? É mágica? Ele foi guiado, intuído. Espíritos ou espírito benfeitor foi guiando ele. Você vai naquela porta. Porque na noite em que ele dorme muito bem, acontece o seguinte. Ele vai até a porta se abre, alguém sai, ouve o problema dele e dá um trabalho para ele. Mas na noite em que ele estava dormindo, esse empregador aqui, esse que deu emprego a ele foi convocado durante o sono a ir até o plano espiritual para atuar. Foi dito a ele, amanhã, você vai receber um irmão aí.
Você vai abrir a porta, ouvir o que ele tem para falar e vai dar um emprego para ele. Foi uma ordem. Aquele homem retorna ao corpo. Sim, ele poderia talvez não obedecer à ordem. Mas provavelmente aqui ele deixou a intuição dele seguir as ações. Então um deixou-se intuir na caminhada até a porta. E aquele que abre a porta deixou-se intuir para abrir a porta, ouvir, se condoer, como ele diz aqui, e empregar o rapaz. Tudo isso é milagre? Tudo isso é um acontecimento casual? Ou nós estamos lidando aqui com forças titânicas, que está dentro de ti e você nem sabe que tem. Nem sabe que tem. Louvado seja o nome de Maria Santíssima. Ao final dessas duas histórias, o que eles fizeram? O que eles fizeram? Agradeceram. Aqueles que não precisavam agradeceram, que foi Chico e Dr. Bezerra, e os que precisavam agradeceram. E aqui então? Aqui é uma loucura. Isso aqui é uma loucura. Porque Jesus estava sendo espremido, passava por uma viela, para ir de um ponto até outro ponto. Até a casa de Jairo, ele precisava ir até a casa de Jairo, passando por uma viela estreita. E a multidão dos dois lados. Afinal de contas, todos queriam ali tirar uma casquinha de Jesus. Essa mulher, durante 12 anos, gastou todo o dinheiro que ela tinha. Foi abandonada por todos. É uma mulher que sofria de fluxo sanguíneo ininterrupto. Cheirava mal. Num período em que não havia hospitais médicos, instrumentos cirúrgicos, equipamentos para exames, nada. Ela gastou seu dinheiro com feiticeiros, com místicos, com pseudos médicos que roubaram ela. Foi abandonada pela família, pelos amigos, ninguém aceitava. Porque para aquela época, a mulher que tinha esse tipo de situação, ela era pecadora, impura. Não podia ficar perto dos puros e dos não pecadores. Ela estava à margem. Ela usava muitas roupas para tentar esconder o cheiro, que era muito forte. E ela ouve falar de um Messias, um homem que faz cura. Aqui e ali, ela diz, aí está a minha chance. Se eu apenas encostar a mão em suas vestes, a ponta do dedo serei curada. E ela então embreenha essa missão. Chega o momento decisivo. A multidão está desencorajando ela. Jesus está distante dela. E o que ela faz? Fala para mim. O que ela faz? É a fé que move a montanha. Entendeu? Entendeu qual é a fé que move a montanha? Ela avança e vai vencer essa multidão, a mesma multidão que tratava ela como impura. O distante, Jesus, já não está mais distante, porque ela vai se aproximando. Jesus está mais próximo. E ela estica o braço. No meio de homens maiores, mais fortes que ela, porque ela não se alimentava direito, ela não dormia direito, ela dormia nas ruas. Ela comia escondido. Ela vivia quase como viviam os leprosos. Quase. Mas uma força, de novo, titânica, dentro dela, faz com que ela avance. E que força é essa? Me diga você.
Que força é essa? E no movimento de Hércules, essa mulher estica, 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 estica. Vai no limite, na ponta do pé. E ela não toca Jesus. Não toca Jesus. A ponta do dedo passa pela franja do manto de Jesus. Imediatamente Jesus estaca. Para. Quem tocou em mim? Jesus estava sendo amassado. Amassado. Dezenas de pessoas estavam tocando em Jesus. Os apóstolos estavam tocando. Estava todo mundo amassado. Igual no metrô das grandes cidades. Horário de pico. É desse jeito. Quem tocou em mim? Silêncio. Ninguém fala nada. Igual agora. Silêncio. Quem tocou em mim? É como se o mundo inteiro tivesse feito silêncio. Não aquela pequena viela. O mundo ficou em silêncio. Apreensível. Quem tocou em mim? Pedro, que era o estabanadão Pedro, mestre, pelo amor de Deus, está de brincadeira. Todo mundo está tocando em você. Impaciente, bruto. Pedro, alguém tocou em mim, porque de mim, como diz o texto, saiu uma virtude, ou aqui, uma força. E a mulher se apresenta. Fui eu, mestre. Fui eu que te toquei. Jesus sabia quem ela era. Jesus não identificou de onde veio o toque, mas quando ele vê, ele sabe quem ele era. Porque Jesus sabe quem somos nós. Filha, Jesus diz. Silêncio sepulcral. Ninguém fala nada. Nada. Até as moscas pararam de voar naquele momento. O mundo ouviu isso. Nos quatro cantos do planeta ouviu-se o seguinte: filha, tua fé te salvou, vai em paz. Autocura. Jesus foi o remédio que ativou a fé dessa mulher. Foi milagre? Terceira história. Terceira leitura. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. Aqui. Ação, o magnetismo de Jesus que a gente não compreende. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que outrora eram qualificados de milagres. A fé é humana ou divina, segundo o homem aplique suas qualidades, faculdades, às necessidades terrestres ou às suas aspirações celestes e futuras. Está tudo aqui, ó. 4 livros. 3 histórias, material para que a gente possa entender que a fé é um movimento de ação que produz uma força titânica, brutal dentro da gente. Quem não tem fé está estagnado e se entrega a qualquer situação. Portanto, aquela situação na qual está entregue permanecerá. A fé é uma necessidade de colocarmos em ação, em movimento, todas as situações possíveis para que a gente melhore o que a gente é. Estando em situação de enfermidade ou não. Porque a enfermidade precisa ser entendida que todos nós somos enfermos. Porque Jesus veio para os enfermos,
não para os sãos. E, portanto, Jesus veio para toda a humanidade, que ainda é enferma. Eu sou enfermo. E através da fé, da força do magnetismo, do raciocínio, do entendimento, de que o plano espiritual irá atuar na proporção em que eu me entregar a essa possibilidade, eu começo a melhorar o que eu sou. Logicamente que nenhuma pretensão em encerrar esse assunto aqui. Foram apenas 3 histórias. Chico, Dr. Bezerra e o maior de todos, Jesus. 3 histórias reais, verdadeiras, verídicas. Ensinamentos e instruções do plano espiritual para que a gente, nós por nós mesmos, mudemos as nossas atitudes, nos distanciando das bobagens, dos entendimentos infantis e superficiais e elevando o nosso padrão de conhecimento e entendimento. A fé que move montanhas é aquela fé da ação, da atitude, do entendimento mais amplo, de que eu atuo no plano físico, mas o plano espiritual irá também atuar. E em conjunto as coisas poderão mudar. Fica a reflexão para cada um. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.